A eleição do Donald Trump foi provavelmente um dos eventos mais importantes dessa década e talvez desse século. No mundo da política, onde a burocracia e a política de boa vizinhança imperam, Donald Trump parece estar indo num caminho inverso, digamos assim. Talvez porque ele tenha visto que a moderação não deu muito certo como experiência do seu primeiro mandato. Focando mais na eficiência governamental e não somente na burocracia, na verdade, indo até mesmo contra a burocracia, Donald Trump criou o Departamento de Eficiência Governamental, conhecido como DOGE, e chefiado por Elon Musk, atual homem mais rico do mundo. Esse departamento é interessante e podia ter um vídeo só para ele, já que, apesar de ser público, Elon Musk contratou diversos jovens aptos com tecnologia, focando a eficiência e não toda a carreira pública como geralmente é realizada no setor. Uma das primeiras ações que o DOGE realizou foi uma espécie de auditoria em alguns órgãos governamentais, e aqui vamos focar na USAID. A USAID, ou United States Agency for International Development, é a principal agência do governo dos Estados Unidos responsável por ajuda humanitária e desenvolvimento internacional. Ela foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, e ela surgiu naquele contexto da Guerra Fria, que era um instrumento para fortalecer a influência americana em alguns países que estavam em desenvolvimento e conter a expansão do comunismo, e sempre alinhada à política externa dos Estados Unidos. A fundação da USAID consolidou diversas iniciativas anteriores de assistência estrangeira, como o Plano Marshall e Programa de Ajuda Econômica, lançado sob a administração do Truman. Seu objetivo inicial era promover o desenvolvimento econômico e social, fornecendo assistência técnica, financeira e humanitária para outros países. Isso tudo parece ser ótimo, um país poderoso que ajuda outros países emergentes, mas como todos sabemos aqui, ou já era para todo mundo saber, nada nesse mundo é de graça, e sempre tenham isso em mente. Para entender melhor do que eu estou falando aqui, precisamos entender do conceito de soft power. Resumindo, soft power se refere à capacidade de um país influenciar outro sem uso da força militar ou coerção econômica, mas através de persuasão, cultura, valores e diplomacia. Por exemplo, quando as redes sociais impulsionam algum lado político ou alguma pauta. A questão aqui é que, especificamente no Brasil, a OSD usou algumas ONGs de esquerda para intervir nas eleições de 2022. Mas esse não vai ser o foco aqui, vocês vão ver mais pra frente que ser de esquerda ou direita nem importa muito. Enquanto a esquerda usa as boas ações da OSD como um ataque ao que Donald Trump está fazendo, mesmo com a OSD interferir nas eleições de outros países, o que não é nada novo dos Estados Unidos, né? Convenhamos. E muito menos tem a ver com republicanos ou democratas, acabamos vendo um discurso contraditório. A esquerda, que prega contra o imperialismo, está arrancando os cabelos com o FDSD, já que eles foram responsáveis por intervir nas eleições de 2022. Não que o Bolsonaro fosse ganhar, mas houve interferência. Enquanto isso, a direita está lutando contra isso, colocando posts no X e no Instagram, fazendo o questionamento: e se fosse o Bolsonaro, hein? Que é um questionamento muito preciso que todo mundo precisa ouvir agora. É isso que a direita faz, não tem outra escapatória não. Mas agora, com a queda da USAID, nós vamos ver um mundo cada vez menos dominado pelo imperialismo americano, certo? Óbvio que não, né? O USAID só foi desativado porque era uma ferramenta usada pelos antigos donos do poder, que seriam os democratas. E agora, com a volta dos republicanos, esse poder só vai ser transferido para alguma outra ferramenta, que eu chuto que serão as redes sociais, o que o Elon Musk já tá tentando fazer com o X, ou o antigo Twitter. Aliás, já dizia um grande sábio da antiguidade: não há nada de novo debaixo do céu. Os Estados Unidos já tentou, através da OSD, interferir em alguns outros países através das redes sociais. O exemplo mais famoso, mas não tão famoso assim, é o Zunzuneu, que era um projeto financiado pelo governo dos Estados Unidos para influenciar politicamente a população cubana por meio de uma rede social. O Zunzuneu foi um serviço de mensagem semelhante ao Twitter, que foi lançado ali secretamente em 2010 pela USAID. Seu objetivo inicial era fornecer uma plataforma de comunicação para os cubanos, já que o acesso à internet lá é muito restrito, mas o plano real era gradualmente introduzir conteúdo político para influenciar a opinião pública contra o governo comunista de Cuba, focando mais nos jovens. O Zunzuneu foi um exemplo concreto de como os Estados Unidos tentaram usar a arma da rede social como uma arma política, e é algo que nós vemos cada vez mais hoje com Facebook, Twitter, TikTok, e isso só reforça a ideia de que a USAID sempre foi uma ferramenta geopolítica e não só uma agência de ajuda humanitária, apesar deles realizarem ajuda humanitária. É um erro também pensar que isso é algo só dos Estados Unidos. A Rússia e a China também têm suas ferramentas de soft power. A China, por exemplo, tem uma espécie de iniciativa de rota da seda digital, que é usada principalmente no investimento de infraestrutura, em telecomunicações em países da América Latina, África e Ásia. Enquanto a Rússia é muito pouco em propaganda, atacando o Ocidente e enaltecendo virtudes do país. E atualmente eles também interferiram em algumas eleições na Europa, através de bots, no Twitter e etc. É importante entender que, mesmo com a queda da USAID,
o poder ainda tentará se perpetuar de outras maneiras, tentando não só realizar a manutenção do poder, mas também conquistar mais poder. Como eu já mencionei, eu acredito que esse novo poder especificamente, a nova maneira do soft power será dada através das redes sociais, já que agora não apenas a burocracia está sendo exterminada em prol da eficiência, tudo isso sendo um reflexo das ideias do Dark Enlightenment, que bilionários como Elon Musk e Peter Thiel acabam flertando. O Dark Enlightenment, ou o Iluminismo Sombrio, é um movimento filosófico e político que critica a democracia liberal e defende um modelo de governança mais autoritário, tecnocrático e às vezes até monárquico. Seu principal teórico, que é o Curtis Yarvin, argumenta que a sociedade ocidental é controlada por uma elite burocrática invisível, chamada de The Cathedral, composta por universidades, mídias e ONGs que moldam a opinião pública e perpetuam o status quo sem precisar de eleições. A OECD seria um exemplo perfeito de catedral em ação, pois ela opera independentemente de quem está no poder, sempre empurrando as mesmas políticas globais sob a justificativa de ajuda humanitária. Com o Donald Trump desativando a OECD, poderia ser visto como uma tentativa de desmontar parte dessa estrutura, mas o Dark Enlightenment já previa isso e ela apenas vai se reformular sob outra forma que acredito que vão estar na mão das Big Techs agora. Mesmo com o fim da OECD, o poder não desaparece. Ele vai se deslocar para redes sociais e tecnologias privadas e isso é meu chute, não é nenhum fato. O Dark Enlightenment prevê que, no final, as grandes corporações tecnológicas e seus donos serão os verdadeiros soberanos, substituindo governos burocráticos por uma espécie de governança algorítmica e tecnocrática. No final das contas, Dark Enlightenment prevê que o mundo voltará a um modelo mais próximo do feudalismo, só que dessa vez digital, onde megacorporações, bilionários e estados competem por influência sem precisar da ilusão da democracia. Se o poder está sempre em transição, mas nunca desaparece, será que estamos apenas testemunhando o nascimento de um novo império? Ou será que essa suposta descentralização nos levará a algo ainda mais controlador do que antes?